Vamos para o nosso segundo bloco de aulas, né? Então, neste comando que eu acabei de conversar com vocês do artigo 4º, eu quero lembrar que se o empregador conceder intervalo não previsto em lei, estará mantendo o seu funcionário à disposição quando o período de intervalo mais o intervalo não previsto em lei superar o limite legal ou contratual de jornada. O trabalhador deverá ser remunerado como hora extra. Vamos conversar agora em a mesa a respeito de hora extra e eu explico isso aqui para vocês. Bom, falando de intervalos não concedidos, o artigo 71, bem como o artigo 611-A da CLT, 611-A3 da CLT, fala o seguinte: duração do intervalo intra-jornada. O que é intervalo intra-jornada? Vamos estudar daqui um pouquinho. Período destinado ao descanso e refeição. O tempo destinado ao descanso varia de acordo com a jornada. E o artigo 71, ele vem dizer o seguinte, quer ver? Eu não trouxe ele aqui, mas eu vou ler para vocês, tá? Artigo 71, pessoal. Em qualquer trabalho contínuo, cuja duração exceda 6 horas, é obrigado. Qualquer trabalho contínuo, cuja a duração a duração exceda de 6 horas, é obrigatória a concessão de um intervalo para repouso ou alimentação, a qual será, no mínimo, de 1 hora, e salvo acordo escrito ou contrato coletivo, em contrário, não poderá exceder 2 horas. Então, se eu pergunto, em hipótese alguma pode exceder 2 horas? Pode sim. Se estiver na convenção coletiva, poderá. Inclusive, estudamos a doméstica, onde determinado contrato de trabalho, quando a doméstica ela tem que servir almoço, jantar, lembra que mora na residência, ela pode ficar 4 horas de intervalo intra-jornada, que é o intervalo aqui, ó, intra-jornada, que é esses intervalos de descanso para a refeição. Bom, o parágrafo 1º fala: não excedendo 6 horas de trabalho, será, entretanto, obrigatório o intervalo de 15 minutos. Então, se eu trabalho até 6 horas, o empregador me dará 15 minutos. Parágrafo 2º. Os intervalos de descanso não serão computados na duração do trabalho. Então, se eu almoço, tenho 2 horas de almoço, o meu empregador não vai pagar por isso não. É o meu horário de descanso. E eu também não vou ficar à disposição dele. Eu vou sair da empresa onde eu trabalho, vou pra rua, posso ficar dentro lá do... Como é que fala, gente? Eu tirei sangue, olha. Trabalho com a minha veia. Fiz um exame semana passada e vou te contar, mas enfim. Então, pessoal, eu não fico à disposição do meu empregador, mas também essas horas ele não vai pagar pra mim. Agora, deixa eu contar pra vocês. No artigo 611, ele veio da 611-A, ele veio na reforma trabalhista. E ele falou o seguinte: presta atenção, cuidado, que isso aqui é prova, tá? Olha aqui. Constituem objeto lícito de convenção ou de acordo coletivo de trabalho exclusivamente a supressão ou a redução dos seguintes direitos. 3. Aliás, remuneração, proteção... não. É A, gente, eu tô ficando doida. É 611-A. Peraí. Deixa eu achar aqui, tá? A convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei quando, entre outros, dispuserem. Convenção coletiva e acordo coletivo têm prevalência sobre a lei quando, em outros, dispuserem sobre 3. Intervalo intra-jornada, respeitado o limite mínimo de 30 minutos para jornadas superiores a 6 horas. Então, quando se tem uma convenção coletiva que admite a diminuição do intervalo intra-jornada, temos que ter uma convenção coletiva que admita isso. Pode ter, sim, a redução de 2 horas, de até 2 horas para 30 minutos. Vamos estudar mais para frente, com certeza, no 5º período, que nós temos as questões de alteração do contrato de trabalho lesivo, então nós temos que tomar cuidado, tá? Mas por enquanto é isso aqui que vocês têm que saber.
acrescentada pela reforma trabalhista, prevê a possibilidade de redução do intervalo intrajornada por meio de acordo ou convenção coletiva de trabalho, desde que respeitado o limite mínimo de 30 minutos. A redação trazida pela reforma trabalhista estabelece que o intervalo parcial concedido dá ao empregado o direito de receber apenas o período não gozado e não mais a totalidade, mantendo-se o acréscimo de 50% sobre o valor da remuneração normal de trabalho e pagamento de natureza indenizatória. Nós estamos diante de um trabalhador que vai sair para o seu intervalo intrajornada. E aí eu quero explicar para vocês o que é isso. Vamos imaginar que a empresa não tem um acordo com o funcionário de diminuição do horário intrajornada e resolve, ao invés de dar, ele trabalha 8 horas por dia. Não tem um acordo. Se ele não tem um acordo, ele está intimamente ligado com o artigo 71. Ou seja, o empregado tem que ter de 1 hora de descanso a 2 horas de descanso. Ponto. Só que a empresa não dá essa 1 hora. Muito menos 2. A empresa dá 30 minutos para ele. Se ele tivesse um acordo com a empresa, não tinha problema. Mas ele não tem. Diante disso, sabe o que vai acontecer, pessoal? A empresa vai pagar a diferença. A empresa vai pagar a diferença dos minutos não gozados como intervalo intrajornada, acrescidos de 50%, como se fosse 1 hora extra. Por quê? 1 hora extra não, minutos extra. Por quê? Assim disse a legislação. Olha aqui, ó, a redação trazida pela reforma. E aí, pessoal, aonde que tá falando que a reforma trabalhista trouxe este pagamento somente daquele intervalo que ele deixou de usufruir? Artigo 71, parágrafo 4º. O artigo 71 acabei de ler para vocês. E o parágrafo 4º dele fala o seguinte, olha, a não concessão ou a concessão parcial do intervalo intrajornada mínimo para repouso e alimentação a empregados urbanos e rurais implica o pagamento de natureza indenizatória apenas do período suprimido, com acréscimo de 50% sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho. Então, exemplo, deixa eu dar exemplo novamente. Eu tinha que dar ao meu empregado 1 hora de refeição, descanso e refeição. Eu dava a ele apenas 30 minutos para descanso. Não tinha o acordo do artigo 611-A. O que faltava para ele aderir ao artigo 71, que ele deveria estar ciente do artigo 71? Mais 30 minutos, pelo menos, tá? Dito isso, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pagar 30 minutos, que é a diferença que foram suprimidos daquela 1 hora, acrescidos de 50%. Então, se a minha hora vale R$10, eu fui suprimida por metade da hora, então eu teria que receber R$5 mais 50%. 50% de R$5, eu estaria recebendo R$7,50 no total, ok? Então, é isso aqui que está dizendo justamente. Pessoal, regime de tempo parcial também veio trazendo a reforma, veio trazendo uma reforma mesmo em relação ao regime de tempo parcial. Agora, existe a possibilidade, sempre existiu a possibilidade de jornada reduzida, mas existiam peculiaridades distintas da de hoje. E a de hoje ficou estabelecida da seguinte maneira: duração máxima de 26 horas semanais com possibilidade de 6 horas extras. Então, quem trabalha 26 horas semanais, ela estará dedicada ao regime de tempo parcial. E ela pode fazer 6 horas extras. Se a contratação for de 30 horas semanais, não há possibilidade de fazer horas extras. 26 horas semanais pode-se fazer até 6 horas extras. 30 horas semanais não pode-se fazer horas extras. E aqui tá lá no artigo 58A. Quando a gente fala do artigo 58A, antes de eu entrar no 58 e 59, trazido pela reforma, fala o seguinte, olha só. 58A. Considera-se trabalho em regime de tempo parcial aquele cuja duração não exceda a 30 horas semanais, sem a possibilidade de horas suplementares semanais. Ou ainda, aquele cuja duração não exceda a 26 horas semanais,
com a possibilidade de acréscimo de até 6 horas suplementares. 6 horas suplementares é igual a 6 horas extras. Parágrafo 3º. Parágrafo 1º. O salário a ser pago aos empregados sob regime de tempo parcial será proporcional à sua jornada, em relação aos empregados que cumprem nas mesmas funções tempo integral. Pessoal, não há que se falar de salários de valores iguais, mas o cômputo tem que ser a mesma coisa. Se eu trabalho 44 horas semanais e ganho R$5.000, alguém que trabalha igual a mim com a mesma função, que nós vamos ver o que é equiparação salarial, trabalhar 22 horas semanais, ele vai ganhar o proporcional de 2.500, fazendo uma conta bem básica, tá, gente? Mas é assim que a gente faz. Essa pessoa que vai trabalhar 22 horas no período de tempo parcial, ela não vai ganhar 5.000, não é isso que a legislação está dizendo. Ela disse que vai ser proporcional ao tempo de trabalho. O parágrafo 3º, também trazido pela reforma, fala que as horas suplementares, a duração do trabalho semanal normal, serão pagas com acréscimo de 50% sobre o salário hora normal. E é facultado ao empregado contratado sob regime de tempo parcial converter um terço do período de férias a que tiver direito e abono. E as férias desse trabalhador que trabalha tempo parcial, peraí que eu já passei, tempo parcial, lá no parágrafo 7º, fala que são regidas pelo disposto do artigo 130, ou seja, a pessoa terá 30 dias de férias. Antes da reforma, ela tinha uma tabelinha, onde ela terá 30 dias de férias. Pessoal, continuando, olha lá, trabalho extraordinário. O que é trabalho extraordinário? O que é trabalho extra sobre a jornada? Artigo 58 e artigo 59 da CLT, ó. É a vontade do empregador que você fique e a vontade do empregado de ir embora descansar. É uma hora extra onde você está exausto e você terá que ficar. Neste diapasão, a hora extra é conceituada como trabalho realizado em sobretempo, a jornada normal do empregado, seja ela legal ou convencional. Portanto, toda vez que o empregado prestar serviços ou permanecer à disposição do empregador após esgotar a jornada normal de trabalho extraordinário, deverá ser remunerado com um adicional de no mínimo 50% superior ao da hora normal. E aí, por que é no mínimo? Porque a própria Constituição Federal, ela informa que a hora extra tem que ser paga no valor de, no mínimo, 50%. E as convenções coletivas das categorias geralmente vêm trazendo 60%, 70%, 80%, 100% de pagamento a mais. Isso corresponde ao seguinte, vamos imaginar na regra geral, 50%. Eu tenho, a minha hora de trabalho vale R$10. Se eu faço uma hora extra, que eu vou ganhar 50% a mais, no final eu vou receber R$15 pelaquela hora extra trabalhada. Só que nós temos que entender que a hora extra nem sempre será paga. A hora extra ela pode ser sim compensada. E aí a compensação vai ser uma hora trabalhada extra, será por uma hora compensada em outro dia. O pagamento tem esse valor a mais, que ele vai ser acrescido de no mínimo 50. A compensação é uma hora trabalhada por uma hora retirada. Então, pessoal, o artigo 59, ele fala o seguinte: a duração diária do trabalho poderá ser acrescida de horas extras em número não excedente de 2, por acordo individual, convenção coletiva ou acordo coletivo. A duração diária do trabalho poderá ser acrescida de horas extras em número não excedente de 2. Como? Acordo individual, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Por favor, as pessoas que não têm uma convenção coletiva e que têm trabalhador que fazem hora extra, façam ele assinar um acordo individual, informando que ele poderá fazer hora extra. A remuneração da hora extra será pelo menos 50% superior ao do normal. E a súmula 85 do TST, que fala sobre compensação da jornada, fala o seguinte: a compensação de jornada de trabalho deve ser ajustada por acordo individual escrito
acordo coletivo ou convenção coletiva. O acordo individual para compensação de horas é válido, salvo se houver norma coletiva em sentido contrário. Então vamos imaginar que eu trabalho numa indústria e a convenção coletiva daquela indústria não permite hora extra. O empregador pode acordar com o empregado de se fazer hora extra? Não. A súmula 85 definiu dessa forma. 3. O mero não atendimento às exigências legais para compensação da jornada, inclusive quando assentada, mediante acordo assinado, mediante acordo tácito, não implica a repetição do pagamento das horas excedentes da jornada normal diária, senão dilatada a jornada máxima semanal, sendo devido apenas o respectivo adicional. Essa súmula 85, gente, ela é muito importante quando se fala de compensação da jornada. 4. A prestação de horas extras habituais, ou seja, entende-se como habitual quando ela é feita por mais de 6 a 1 ano, isso passa a ser habitual, descaracteriza o acordo de compensação de jornada. Nessa hipótese, as horas que ultrapassarem a jornada semanal normal deverão ser pagas como as horas extras ordinárias. E quanto àquelas destinadas à compensação, deverá ser paga a mais apenas o adicional por trabalho extraordinário. 5. As disposições contidas nessa súmula não se aplicam ao regime compensatório na modalidade banco de horas, que é o que nós vamos falar agora, então cuidado. Quando se tem a modalidade banco de horas, nós vamos utilizar a súmula 85, porque o inciso 5 fala: as disposições contidas nessa súmula não se aplicam ao regime compensatório na modalidade banco de horas, que somente pode ser instituído por negociação coletiva. Então, se na empresa que você trabalha existe banco de horas, veja na sua convenção coletiva, na categoria, na negociação, se há expressa a possibilidade de se ter banco de horas. E 6, não é válido acordo de compensação de jornada em atividade insalubre, ainda que estipulado em norma coletiva, sem a necessária inspeção prévia e permissão da autoridade competente na forma do artigo 60. Nós vamos ver agora em a mesa a respeito das atividades extras em locais e atividades insalubres. Então, pessoal, o que eu quero chamar a atenção é que a súmula 85 é de suma importância para que possamos identificar a possibilidade de fazer a compensação das horas. E aí eu trouxe as possibilidades legais de jornadas extraordinárias e devidas compensações. Acordo individual de prorrogação é permitido? É. O artigo 59 fala que a duração diária do trabalho poderá ser acrescida de horas extras em número não excedente de 2, por acordo individual, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Então, acordo individual de prorrogação, permitido. Lembrando que a súmula 85 fala-se na convenção coletiva excluir a possibilidade de se fazer esse acordo, de se fazer hora extra, não será permitido fazê-la, nem por acordo individual. Acordo de compensação individual, tácito ou escrito, que está lá no artigo 59, parágrafo 2º. Olha o que 59, parágrafo 2º fala, pessoal. Olha aqui. Poderá ser dispensado o acréscimo de salário se, por força de acordo ou convenção coletiva de trabalho, o excesso de horas em um dia for compensado pela correspondente diminuição em outro dia, de maneira que não exceda, no período máximo de 1 ano, a soma das jornadas semanais de trabalho previstas, nem seja ultrapassado o limite máximo de 10 horas diárias. Então aqui a gente tem alguns comandos a ser averiguado. É possível a compensação de horas extras? É possível. Mas primeiro, olha lá, não poderá ser, como é que fala? Não exceda no período máximo de 1 ano. Então no período máximo de 1 ano, de fevereiro a fevereiro, tá? Não é de janeiro até, não é ano civil, não. É no ano que foi, no mês que foi feita a hora extra, né? Daquele mês até 12 meses.
E isso não pode ser ultrapassada, bem como a soma das jornadas semanais de trabalho previstas. Jornada semanal, qual que é? 44 horas, se for um caso de regra geral. Então, não pode ultrapassar isso, porque se ultrapassar, o que vai acontecer? Terá que pagar ou imediatamente compensá-la, antes que ultrapasse as 44. Nem seja ultrapassado o limite máximo de 10 horas diárias. Galera, não pode ultrapassar o limite máximo de 10 horas diárias, porque a regra é clara, Arnaldo César Coelho. O artigo 7º da Constituição Federal fala que no máximo 2 horas extras. Se eu tô laborando por 8 horas, o máximo que eu posso fazer é mais 2 horas, não é? Como extraordinário, ok? É possível a compensação das horas trabalhadas no período de, no máximo, 1 mês. Artigo 59B, parágrafo único, olha aqui, artigo 59B, olha o que ele fala. O não atendimento das exigências legais para compensação de jornada, inclusive quando estabelecida mediante acordo tácito, não implica a repetição do pagamento das horas excedentes à jornada normal diária, se não ultrapassada a duração máxima semanal, sendo devido apenas o respectivo adicional. A prestação de horas extras habituais não descaracteriza o acordo de compensação de jornada e banco de horas. Então, dito isso, quando se fala no período máximo de 1 mês, são aquelas compensações das horas trabalhadas dentro do mês. E há a possibilidade dentro do mesmo mês compensar? Há a possibilidade. Realizado entre empregado e empregador. Então, neste cenário aqui, por favor, se dediquem à leitura ao artigo 58, ao artigo 59 e à súmula 85, de suma importância.